Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vão vocês nesse tempo de coronavírus, hein? Então, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre os efeitos econômicos que o coronavírus tem trazido para o esporte, para o futebol especificamente, né, no Brasil. Vocês já sabem que a gente falou no último vídeo, né, que os campeonatos estaduais eles foram paralisados desde a última terça-feira em razão do surto de coronavírus. Antes disso, alguns campeonatos já haviam determinado a realização de jogos com portões fechados, o que de certa forma já havia gerado determinado prejuízo, né? Então, nos campeonatos estaduais, eles começaram geralmente no final de janeiro e no início de fevereiro, né? A sua maioria. Então, de lá para cá, clubes, seja eles grandes ou pequenos, já têm a receita acerca de bilheteria, acerca de transmissão das partidas, né? Que basicamente é para algumas TVs pequenas, né? E basicamente também para o Premier, além também de patrocínios, né? Patrocínios de camisa, né? Patrocínios de placas no campo, enfim. Com a suspensão, né, dessas partidas, grande parte da receita dos clubes, principalmente os clubes pequenos, né, elas tendem a cair, tendem a desabar. Por quê? Porque a gente exclui desse caso aqui os grandes clubes, porque os grandes clubes, que são aqueles clubes que disputam as divisões A, B, C e D, né? A e B principalmente, têm a possibilidade de receita porque disputarão partidas até o final do ano. Entretanto, clubes pequenos, minúsculos, que apenas disputam os campeonatos estaduais, exemplo, né? Mirassol e Santo André em São Paulo, né? Madureira e Cabo Friense no Rio de Janeiro, né? São Luís no Rio Grande do Sul, Jacobina e Atlético de Alagoinhas na Bahia, né? O Retrô de Pernambuco, enfim, né? São clubes que apenas têm para disputar este ano de 2020 os campeonatos estaduais, que se não fosse o coronavírus terminaria já agora entre os meses de março e o mês de abril, tá? Bom, com a suspensão dos jogos, nós temos efetivamente um prejuízo efetivo que se refere quanto a dinheiro de bilheteria, né? Esse prejuízo, inclusive, já estava sendo colocado até mesmo antes desta semana, porque muitos campeonatos já estavam com suas partidas em portões fechados. Ou seja, estava tendo partida, mas sem dinheiro de bilheteria, né? Com a suspensão por tempo indeterminado, nós temos um problema que se refere a um problema de calendário, que a gente falou também no nosso último vídeo, né, aqui, onde, como a gente não sabe quando é que vai acabar esse surto do coronavírus, quando é que os campeonatos estaduais irão voltar, né, inclusive se eles vão mesmo voltar, né, os clubes pequenos, basicamente, eles fazem um contrato com o atleta profissional de até 3 meses. Por que até 3 meses? Porque de acordo com a Lei Pelé, no seu artigo 30, é esse o prazo mínimo que o atleta profissional precisa estar vinculado a um clube. Então, como os campeonatos estaduais, eles via de regra duram este período, né? Geralmente de janeiro até março, no máximo início de abril. Então, dava para comportar a contratação desses atletas enquanto o clube tivesse, né, partidas para serem disputadas. Entretanto, como nós estamos ainda em março e provavelmente tudo indica que as partidas voltarão, né, sendo otimistas, depois de abril, né, lá para primeira, segunda ou terceira semana de abril, fatalmente nós teremos a prorrogação desses contratos dos atletas com os clubes até maio, né? Pelo menos até maio, se não for o caso de junho. Entretanto, entre final de março e início de abril, muitos desses atletas terão seus contratos com esses clubes pequenos expirados. Então, como é que se fará em razão disso, né? Veja que neste período nós não teremos receita de bilheteria, né?
os clubes eles já receberam as cotas de televisão, né? Porque como a programação era para ter um campeonato de 3 meses, o contrato para a cota de televisão também será de 3 meses. E eles tendo que renovar o contrato com esses atletas para disputar o final dessas partidas, né, dos campeonatos estaduais, que geralmente pelos calendários são as penúltimas e últimas rodadas mais a fase eliminatória, teríamos que pelo menos ter mais um mês, né, ou 3 semanas de disputas, né, de campeonato, mas o contrato de trabalho desses atletas deverão ser renovados pelo período mínimo de 3 meses, ou seja, mais 3 meses, né? Sendo, portanto, disso para maio, junho e julho, né? Sendo que junho e julho não teremos efetivamente partidas para serem disputadas, mas em razão do artigo 30 da Lei Pelé, que determina esse prazo de 3 meses, esses atletas terão contrato vinculado com seus clubes e por conta disso os salários deverão ser pagos, né? Então, neste caso, como é que se paga salário de atleta se o clube não tem mais receita, né? Se ele não tem mais renda, ou se a renda que ele possui é insuficiente para arcar, né, com essa demanda, com essas despesas, né? Lembrando que não é só salário de atleta, né? É salário, é FGTS, é INSS, é plano de saúde. Então é todo um custo que envolve a gestão esportiva desses clubes de futebol, né? Então ela faz um programa para 2020, né? Lá no final de 2019, disputando um campeonato que vai durar até março, até abril, né? Se for, a depender do time, ele sabe que pode ir para a fase classificatória, outro time sabe que vai disputar para não cair de divisão, enfim, cada um tem a sua realidade. Mas por conta dessa questão do coronavírus, eles vão ter que disputar basicamente um semestre inteiro, né? Por conta da suspensão, provavelmente vai ser estendido até junho ou final de maio. Então, como é que vai ser isso, né? De onde é que vai ser retirada essa receita? Então, isso é uma questão muito grave, né? Isso, inclusive, impacta também nos contratos de patrocínio, né? Porque muitos patrocinadores desses clubes pequenos, né, que por via de regra também tem patrocínios pequenos, né? Farmácias, padarias, supermercados, financeiras pequenos, etc., também fazem um contrato de patrocínio por tempo curto, né? Geralmente o tempo que duraria o contrato. Então, se chegar em maio e vencer também o contrato de patrocínio, que não vai ser renovado, né, por mais um mês ou 2 meses, então é uma receita a menos que nós teremos também para contar para esses clubes, né? O próprio São Paulo está com esse problema, né? Então, foi noticiado ontem que o banco intermédio, né, que é chamado Banco Inter, que é um banco digital, que patrocina o clube desde 2017, está em vias de rescindir o contrato, né? Ou melhor, de não renovar, também por conta disto, fora questões de despesas, né? Fora que todas as instituições financeiras terão prejuízos, né, neste período, porque não teremos atendimento, né, aos bancos, então a insegurança do cidadão, do consumidor, diminui para que ele venha a investir, a gerar despesas, porque não vai ter receita basicamente, né? Nós estamos com uma sociedade que ela está parada, onde você tem que ficar recluso em casa, no máximo fazendo teletrabalho, né? Quem pode fazer teletrabalho, mas se você exerce uma outra função, uma outra atividade econômica, nem no teletrabalho você consegue realizar. Então são climas de insegurança que vai gerar um prejuízo também dentro da economia do esporte, né? Também dentro da indústria do nosso futebol, tá bom? Então, até a próxima e um abraço. E cuide-se contra o coronavírus, ok? Lave as mãos, usem álcool gel.